Saudade! Presença da Jess, hoje aqui. Jess é a nossa companheira aqui, também para fazer as perguntas para o Tarcísio. Ô, Tarcísio, a gente tava com... Se tudo aquilo lá que tá com o Morgado for pergunta, eu tô ferrado. Né? Tá. Aquele briefing todo aqui, lá. Ó, quem mandou demorar Isso é boleto pra você aqui, pagar. Ô, Tarcísio... Olha o tamanho do briefing do cara. Vem, vamos lá. Tem. O Fuzil tava mostrando lá agora uma obra, é sua aquela obra? Lá do Rio Pinheiros? Da usina. Da usina, da traição? Não, aquela lá é privada. Aquela lá é da JHSF. Mas o que vai ser ali? Ali vai ser um espaço de convivência, ali vai ter um restaurante, ali vai ter a ligação das duas margens do Pinheiros, né, para quem vai de um lado para o outro. Então tem uma área comercial e também uma área de eventos. Então, A editora Abril tá lá. a editora Abril, a própria sede da JHSF. Ó, o Boni chegou cedo hoje. Olha lá, temos ganhando da Globo já. Você só vai na Globo, né? Você vai lá com a Sadia, que ela é mais bonita. Ele fala, Sadia é mais bonita? Os caras são esquisitos. Vocês são muito esquisitos. Ô, Tarcísio, mas lá tem que despoluir, né? Tem que despoluir. Agora, quando se fala em Tietê e Pinheiros, e sempre se pensou, puxa, nós temos que despoluir o Tietê, nós temos que despoluir o Pinheiros, só tem um jeito de fazer isso. É saneamento básico. E os números do saneamento de São Paulo, por incrível que pareça, o estado mais rico do Brasil, eram muito ruins. Isso explica por que a gente resolveu investir na questão da Sabesp. Que é uma coisa que, obviamente, traz um desgaste, as pessoas questionam, muitas vezes as pessoas não entendem, mas a finalidade é a gente chegar na universalização do saneamento. Só para você ter uma ideia, sabe quanto Francisco Morato, Franco da Rocha, Caieiras e Cajamar tratavam de esgoto em 2022? Zero. Estão tratando hoje 65%. Caramba, zero em 2022? Zero em 2022. Zero. Vamos pegar Perus. 400 mil habitantes em Perus, ok? É o tamanho um pouco menor do que a cidade de Bauru. Sabe quanto é que Perus tratava de esgoto? Perus, Zona Norte. E a pessoa não sabe, porque a pessoa está dando descarga lá, beleza, está funcionando normal. Só que aquela carga, aquele esgoto, está indo para o Ribeirão Perus. Está indo para o Juqueri e estava indo sem tratamento. Aí nós fizemos lá 41 quilômetros de rede coletora, coletor-tronco, são 7 estações elevatórias, uma estação de tratamento e a gente sai de 0 para 100%. A gente está tratando agora 50%, são 50 mil residências conectadas e com coleta e tratamento de esgoto e em outubro a gente vai ter 100%, ou seja, 90 mil residências, 400 mil pessoas de Perus com coleta e tratamento de esgoto. Era uma coisa que não tinha. Guarulhos, segunda maior cidade do estado de São Paulo. Sabe quanto é que tratava há pouco tempo atrás? 2%. Está tratando 45%, chega no final desse ano tratando 78%. A cidade de São Paulo tratava 85%. Hoje está tratando 92%. E aí a gente começa a ter perspectiva de melhorar Tietê e Pinheiros. Quer ver outra coisa? Se não fizer isso, não tem jeito. Não tem jeito, porque a descarga é enorme. Sabe quanto é que a gente trata a mais por mês? As pessoas não fazem a menor ideia disso. A menor ideia. 10 bilhões de litros de esgoto a mais por mês. Isso significa que a gente despeja in natura nos nossos mananciais 22% menos esgoto. E quando chegar em 2029, a gente chega na universalização. Aí a gente vai ver a carga orgânica diminuindo, a gente vai ver Tietê e Pinheiro sendo despoluídos de verdade. Porque se você não faz o saneamento, isso não é possível. E no final você tem que olhar as pessoas. Você quer ver uma coisa? As pessoas dos núcleos informais consolidados, as pessoas das áreas rurais estavam fora dos contratos da Sabesp. A Sabesp não chegava na favela, a Sabesp não chegava na palafita, agora está chegando. Então essas pessoas estão sendo alcançadas pelo saneamento básico. E aí a gente está falando de mais de 1.400.000 residências que tiveram ligação de esgoto realizada. E a rede muito antiga também, né? Rede tem essa coisa, né? 50, 60, 70 anos. Em alguns lugares da cidade, rede de amianto. Então, uma rede que já está esfarelando, que está se desgastando. Aí a rede estoura com facilidade, porque a rede é antiga. Quando você pega o que está previsto no contrato, nós temos 2 ciclos de investimento. O primeiro, até 2029, que é o da universalização. É alcançar todo mundo que estava fora do saneamento. E tem um segundo ciclo, que já está sendo realizado agora e que vai até 2034, que é a substituição de toda a rede. A modernização da rede, a sensorização da rede, é a gente colocar aí sensores, né? A gente diminuir a perda. Sabe quanto é que a gente perde por segundo na rede de São Paulo hoje? 5 metros cúbicos por segundo. A gente perde 5.000 litros por segundo. A gente está conversando aqui e a água tratada está indo embora.
por uma rede que é muito antiga. Que é a rede velha, né? Que a rede é muito velha. Então é esse cenário também que a gente vai mudar, investindo aí 70 bilhões de reais até 2029, num contrato que ao todo vai ter 260 bilhões de reais. Boa, a gente não até sabe 29, 70 bi. Até 29, 70 Pra bi. trocar a rede. Para a gente universalizar, para a gente levar água para quem não tem, levar esgoto para quem não tem. Vou dar alguns exemplos aqui que às vezes as pessoas não sabem. O pessoal de Santo Inês, lá em Caieiras, não tinha água até hoje, agora está recebendo água. Vila São Francisco, em Poá, não tinha água, está recebendo água. Cantagalo, em São Bento, Sapucaí, não tinha água, está recebendo água. Porque as pessoas que não têm o esgoto, tá lá, o esgoto está indo para os mananciais, ela não está percebendo, mas está indo para o manancial. E agora a gente está coletando e tratando. Agora, e as pessoas que não tinham água potável? Essas são muito impactadas quando a gente consegue levar água. E aí é uma festa. Não dá para imaginar uma pessoa que não tem água. A essa altura do campeonato, no estado mais rico da federação. E isso acontece. Quer dizer, mesmo o estado mais rico da federação tem esses problemas que são crônicos de saneamento básico. E aí a gente percebe por que o Tietê e o Pinheiros estavam tão poluídos, estão tão poluídos até hoje. E é esse cenário que a gente vai mudar com os investimentos que vão chegar. Ô, Tarcísio, eu queria falar sobre a Cracolândia, né? Porque... O Gordão tá bravo, hein? Tá bravo com Juju daqui a pouco. Ainda não. O Gordão tá bravo. pedir os boletos do IPTU do prefeito. Não, o IPTU eu já pedi pro prefeito. Você sabe que um dos programas mais legais que eu já fiz, na verdade, um dos eventos foi com ele. O Talk Show. Talk Show, né? Muito e bacana. foi legal pra caramba. E nós terminamos cantando Boate Azul. Maravilhoso. Tá vendo? Só clássico do sertanejo. Sim. Que até o final do programa vou mandar pra turma. Que foi composta por causa da morte do Papa João XXIII. Sabia disso? Não. Olá. Por causa do luto da morte do Papa João XXIII. O que acontece? Os autores da música iam fazer um show em Apucarana, no Paraná, numa boate chamada Blue Night. E aí o Papa João XXIII morreu. E foi decretado luto oficial. E aí tudo fechou. E aí ficou aquele negócio, fechou tudo, a gente ia fazer o show, não tem mais onde se apresentar, e o que eu vou fazer agora? Não tenho pra onde ir. Nasceu a letra de Boate Azul. Oh, que lindo. Tá vendo só? Aí, ó. Aí, ó. Vou achar e vou mandar aqui pra gente passar daqui a pouquinho. Caneta azul, né? Ô, Tarcísio. Tem uma boate Aí. aqui na Zona Sul. A dor do amor é com outro amor que a gente cura. E curar a dor desse mal de amor na boate azul. Quando a noite vai se agonizando no clarão da aurora, os integrantes da vida noturna se foram dormir. A dama da noite que estava comigo também foi embora. Dama da noite. Fecharam-se as portas, sonho de novo sair. Caramba, O Tarcísio é afinado, velho. Saudade da Boate Azul. É, saudade. dupla Morgado Tarcísio. Tá vendo? Vamos embora. Agora vamos falar da Cracolândia, porque o centro lá que a gente está acostumado, né, já né, se esvaiu ali. Só que muita gente, inclusive eu, que moro na Zona Norte, a gente vê muita concentração espalhado. Como que está sendo essa preparação aí? Porque o pessoal está chamando de minis Cracolândias, né? Espalhados pela cidade. Tem na Zona Leste, na Zona Norte, onde eu moro, a gente vê concentração também. E junto disso, o que a gente vê é aumento de roubo de celular, quebra vidro de carro e tudo mais ali na região ali da Taliba Leonel, que é próximo de onde eu moro, e outros pontos das cidades que a galera sempre manda. O que o governo está fazendo em relação a isso também? Vamos lá. Primeiro, a questão do enfrentamento da Cracolândia foi um enfrentamento super difícil, super técnico e que envolveu aí a aliança de várias políticas públicas. Então, algo que a gente se acostumou a ver e fazia parte, né, da geografia, da paisagem de São Paulo durante muito tempo, 30 anos, ninguém resolvia. Só para você ter uma ideia, quando eu era candidato, eu fui para a Cracolândia para fazer um filme, para usar na campanha. E eu achei aquele negócio, fizemos o filme, depois quando eu fui para a ilha de edição e estava vendo o que a gente tinha produzido, eu achei aquele negócio tão pesado que eu resolvi não usar na campanha. Não usei aquele filme. E eu digo, bom, nós vamos ter que acabar com isso. E acabar com a Cracolândia significava entender como é que ela funcionava. Então, olha, o que está acontecendo aqui? Primeiro, eu tenho que abrir os braços de assistência e mudar a lógica e a estratégia de terapêutica, porque no passado diziam o seguinte, olha, não é possível recuperar essas pessoas. E a gente disse, não, é possível. Por isso que a gente acabou com aquele centro de referência de álcool e outras drogas, que fazia administração contínua e paliativa de droga. A gente disse, não, vamos fazer isso. Abrimos 700 leitos de retaguarda para fazer desintoxicação segura. Criamos
casas terapêuticas, espaço prevenir, e a partir dali a gente conseguiu, de fato, fazer o tratamento das pessoas, entendemos como é que funcionava a lógica financeira do crime organizado no centro de São Paulo, porque se você tem a Cracolândia funcionando tanto tempo embaixo dos narizes das autoridades, alguma coisa acontece, algum business forte tem ali por trás, e não é venda de pedra de crack para dependente químico, tem outra coisa. E a gente começou a entender a lógica imobiliária da Cracolândia. Aquele negócio de mudar o fluxo de acordo com o interesse imobiliário, jogar preço do imóvel para baixo, comprar todos os imóveis e ali estabelecer negócios de fachada para fazer a lavagem do dinheiro do tráfico internacional de drogas. Então, eles compravam restaurantes, pousadas, ferro velho, reciclagem. E aí você tinha aquele hotel que estava na propriedade de um beneficiário do Bolsa Família, mas que movimentava 200 milhões de reais por ano. E foram nesses negócios que a gente começou a atuar. E a favela que vocês acabaram... Moinho, né? E a favela do Moinho. Moinho ali que o Moinho que era o bicho. Aí é Clausewitz na veia, né? Porque Clausewitz dizia o seguinte, você só ganha uma guerra quando você conquista o território, destrói o poder militar e subjuga a vontade. Sim. O Moinho era a questão territorial da Cracolândia, ou seja, ali era o grande centro de distribuição. Então eles usavam as pessoas que estavam ali numa condição insalubre, sem a menor infraestrutura, 5, 6, 7 barracos compartilhando um banheiro, e usavam essas pessoas como escudo, né, para que a polícia não entrasse, e ali eles recepcionavam, processavam a droga e distribuíam a droga pelo centro. Então a conquista do Moinho era fundamental. E obviamente, dá o tratamento habitacional digno para as pessoas. Então, as pessoas saíram dali para moradia digna, para apartamento, algumas já para apartamento próprio, outras estão esperando o apartamento porque querem que ele seja em determinada localidade e hoje estão no aluguel social, mas elas vão para o imóvel definitivo, todos irão para o imóvel definitivo, todo mundo recebeu o imóvel. Das 916 famílias, hoje nós temos ali cerca de 15 e daqui a pouco não teremos nenhuma, e o Parque do Moinho vai ser transformado num espaço diferente, vai ser o Parque do Moinho com uma estação da CPTM. Então a gente vai ter parque e estação da CPTM, vão mudar ali o posicionamento dos trilhos, que para nós ali vai dar até mais eficiência na operação ferroviária, e isso vai fazer parte de uma grande quantidade de intervenções que nós vamos fazer no centro, porque vai ter o Boulevard da Cultura, na extensão ali da Júlio Prestes, da Estação Júlio Prestes, da Sala São Paulo. A gente vai ter o Hub de Inovação, onde a gente vai incubar startups de tecnologia, tem o Centro Administrativo de São Paulo. Então as coisas vão mudar. Mas a juíza já brecou lá. A canetada lá na São João. A juíza já parou. Daqui 10 anos vocês vão ver lá a Times Square. A Times Square já era, amigo. Nada, daqui a pouco reverte, porque é bom para São Paulo, é bom ter um lugar iluminado, que vai favorecer a circulação das pessoas. A gente tem que realmente inovar, ser disruptivo. Eu tenho certeza que quando tiver instalado as pessoas vão gostar, eu não tenho dúvida disso. E aí, mas quando o Ministério Público enche o saco tanto assim? São visões diferentes, tem uma independência de atuação, mas no final das contas você tem que ter constância de propósito. Por exemplo, o Ministério Público e a Defensoria foram muito parceiras nesse movimento todo que a gente fez na Cracolândia. Então, às vezes, por uma iniciativa isolada, isso aqui é ruim, a pessoa vai lá, tem a prerrogativa de ação, acaba agindo, mas quando estiver pronto, eu tenho certeza que todo mundo vai gostar, tem um lugar iluminado, onde vai andar à noite. Mas, vai por exemplo, o Rodoanel não sai por causa disso, pô. Não está pronto. Assim, a primeira fase está pronto. Não, a segunda fase não está pronto. Falou que não dá para fazer. Não está pronto, não. Vamos por parte que a gente está falando das mini Cracolândias, ele não terminou de falar. Pera aí, gordão, pera aí, dá licença. Só a Cracolândia. Mas me fala uma coisa. Rodoanel está pronto. Não está, não. Não, deixa eu falar. Da Dutra até a Fernão está pronto, está funcionando. Da Fernão até Raimundo Pereira de Magalhães fica pronto em dezembro. A obra está andando bem. Vai lá, hein? Você assinou aqui, hein? Não, lembra? Vai acontecer, a gente vai entregar. E o que acontece, Morgado, com relação aos outros pontos? Dependente químico, infelizmente, você continua tendo, porque as pessoas, elas têm os seus dissabores da vida, vão para a rua, viram, às vezes, pessoas em situação de rua, se entregam às drogas, e a gente continua tendo isso na cidade toda. A grande questão é o seguinte, quantas dessas... O pessoal fala muito em espalhamento da Cracolândia, o que é falso. Por quê? Quando a gente cuidou da Cracolândia, a gente fez o banco de dados de todo mundo. Porque se a gente não chamasse as pessoas pelo nome, a gente não ia resolver o problema. Então, qual é a história de vida dessa pessoa? O que ela fez antes? A gente cruzava com a base de dados do CAGED, com a base de dados da Justiça, para saber se essa pessoa era egressa do sistema prisional ou não, porque era uma informação importante. 60% dos frequentadores da Cracolândia eram egressos do sistema prisional. Então, com isso, entendendo a história de cada um, a gente podia tratar. Hoje, menos de 10% das pessoas que a gente encontra por aí, ainda em situação de dependência química, passaram em algum momento pela Cracolândia.
Então, são pessoas novas, são pessoas que estão voltando para a dependência ou que estão entrando na dependência. E o que a gente está fazendo? Ampliando os nossos braços de assistência. Então, onde a gente vê um acúmulo de pessoas, a gente vê pessoas em situação de rua, a gente faz abordagem. Tanto com assistência social do Estado e assistência social do município. A gente leva para a estrutura de suporte que foi montada, para a estrutura de assistência que nós temos, para os leitos de retaguarda. Então, a mesma coisa que a gente fez na Cracolândia, a gente está fazendo em outros pontos também. A gente vai continuar tendo pessoas que se entregam à dependência e a gente vai continuar buscando essas pessoas e tratando essas pessoas. Então, para nós, tratar é fundamental. Então, toda vez que a gente vê uma aglomeração, a gente vê pessoas na situação de dependência química, a gente aborda. E tem algum telefone que, por exemplo, quando a pessoa no bairro vê aquela aglomeração, porque assim, obviamente, o Estado, o município não consegue chegar e às vezes ver onde está essa aglomeração. Tem algum para denunciar, falar assim, ó, aqui está toda criando. a nossa rede de assistência, né? Nós temos os CRAs, que são um ponto de apoio, isso pode chegar, a informação pode chegar para nós por meio dos CRAs, pode chegar por meio do 90, pode chegar por meio do 93, onde a pessoa nos conectar, a gente vai lá realmente tentar resolver o problema. As pessoas têm nos mandado a informação por meio das redes sociais, a gente pega essa informação, passa para a Secretaria de Desenvolvimento Social, para a Secretaria de Segurança Pública. Por exemplo, quando a gente começou a operar a linha 17, aquela da Copa do Mundo, de 14, que ficou pronta para a Copa de 2026, né? As pessoas, a gente começou a ter, ali nós temos venda de droga. E começou ali embaixo, né? Se você pegar do lado da estação Brooklyn do lado Paulista, da casa da Paulinha ali, a gente tem um problema de venda de droga lá. Então, o que aconteceu? Aí fizemos ação de polícia, melhoramos o policiamento e ação de assistência social para pegar aqueles dependentes químicos e levar para tratamento. Então, é um trabalho constante, isso não vai parar, não tem como parar. Toda hora você vai ter um dependente químico entrando, indo para a rua, tendo problema, e a gente vai ter que ir lá resgatar essa pessoa, buscar assistência, é o que a gente vai fazer. Ô, Tarcísio, você é um cara que enfrentou aí o PCC. Você, lá no começo do ano, lá no litoral. Apanharam lá. O seu também, o nosso querido The Hit. Verdade. The Hit fez um trabalho lá, os caras bateram em você e tal. E agora o Trump classificou como terrorista. Você acha que isso é bom ser classificado como terrorista o PCC? Você que esteve lá e viu o que esses caras fazem. Vamos lá, vamos separar o problema por partes, né? Primeiro, vamos falar da definição em si. Já se tentou classificar organização terrorista no âmbito da Organização das Nações Unidas diversas vezes e nunca houve um consenso. Então, cada país tem a liberdade de fazer a sua classificação e os americanos fizeram. Eles classificaram agora o PCC, Comando Vermelho, como organizações terroristas, como já tinham classificado antes organizações criminosas, né, do crime organizado, do tráfico de drogas, do México também, como organizações terroristas. Então, isso não é novidade, o americano pode fazer isso. Eu entendo que isso é positivo, porque, no final das contas, cria um braço de cooperação para que a gente possa trabalhar melhor essa questão do crime organizado. O crime organizado tem que ser trabalhado em várias frentes. A questão territorial, a questão financeira. Então, a asfixia financeira é fundamental. A gente ouviu tanta coisa sobre o crime organizado ao longo do tempo e foram coisas que a gente tentou enfrentar ao longo desse período. Por exemplo, a inserção do crime organizado no setor de combustíveis. Houve operação nisso, né? Carbono oculto, Poço de Lobato. A inserção do crime organizado no setor de transportes. Teve operação fim de linha, se entrou nisso. Se entrou na questão das fintechs, se entrou na questão dos brinquedos, se entrou na questão dos motéis, se entrou na questão de outros negócios, revenda de carro importado, organização social de saúde. Então, onde o crime organizado vinha lavando dinheiro de forma ilícita. Muito dinheiro, muito dinheiro. Influenciador, o tráfico internacional de droga dá muito dinheiro. Houve a ação do Estado. Só para você ter uma ideia, tem muita lavagem de dinheiro no exterior. E os americanos perceberam isso. Então, grupos brasileiros que iam lá, lavavam dinheiro lá fora com braços e células do crime organizado nos Estados Unidos. Então, isso faz sentido. Do ponto de vista do americano, a classificação. Do ponto de vista nosso, eu entendo que é mais uma arma, mais uma ferramenta para a gente aumentar a cooperação internacional, usar a tecnologia, sobretudo de rastreamento de recursos, para mitigar esse problema, para fazer asfixia financeira. Porque a gente só vai ser eficaz quando a gente fizer realmente asfixia financeira, e aí a gente vai ter uma chance de sucesso aí contra o crime organizado. E aí lembrar uma coisa, boa parte dos crimes que a gente observa, mesmo os crimes patrimoniais, estão relacionados ao tráfico de drogas. A maioria absoluta dos homicídios que nós temos no Brasil estão relacionados com o tráfico de drogas. Vou dar um exemplo do estado de São Paulo.
Se a gente pegar a pesquisa Atlas que saiu agora, o estado de São Paulo tem os menores indicadores criminais do Brasil. É o estado mais seguro do Brasil. Onde é que os indicadores são piores? Vale do Paraíba. Por que são piores no Vale do Paraíba? Porque ali eu ainda tenho alguma disputa de ponto de venda de droga, de organizações do Rio que querem entrar no mercado de São Paulo, no território de São Paulo, e você tem a contenção que São Paulo faz, que o crime organizado de São Paulo faz com relação às facções do Rio. Então tem disputa e ali tem morte. Então ali o índice de homicídio é maior. Então, veja que os homicídios no Brasil têm uma relação direta com o tráfico de drogas. Então, esse é a grande chaga, o grande mal que precisa ser combatido no Brasil.